Bem-vindo ao primeiro vídeo do seu kit do calendário do Advento. Hoje a gente está aqui com tudo que vai vir no seu kit para fazer uma breve explicação e você vai receber os próximos vídeos nos próximos dias. Então, cada dia aqui nesse perfil vai ter o vídeo do dia 1, 2 e assim por diante para você ir consultando. Nessa nova explicação aqui, a gente vai contar um pouco do que está no kit e como você vai usar essas coisas. Primeira coisa, vamos contar um pouco de como funciona o processo da modelagem e da pintura das nossas peças. Essa peça aqui que eu estou na mão como exemplo, é uma peça que já foi modelada por nós aqui no estúdio, na argila de porcelana, que é a argila que a gente usa aqui. E essa peça já foi queimada uma vez no nosso forno cerâmico. Ela está nesse momento no ponto que a gente chama de biscoito. Então, ela está ainda porosa para receber a nossa pintura, mas ela já está resistente. A gente pede para vocês terem cuidado no manuseio dela para de repente não bater, não trincar, porque ela ainda não está no ápice da sua resistência. Quando vocês terminarem de dar a arte de vocês e trazerem aqui para o estúdio, a gente vai queimar novamente e aí sim a sua peça vai estar completamente fechada com os poros, vai estar resistente. Você pode usar aí na sua casa no micro-ondas, no forno, na lava-louças, sem nenhum problema. Algumas curiosidades da nossa peça. Primeiro, a nossa peça vai diminuindo conforme as queimas vão acontecendo. Então, a peça que vocês estão recebendo e a peça que vocês vão receber quando estiver pronta, elas têm um tamanho diferente. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, essa aqui é ligeiramente um pouquinho, tá vendo? Um dedinho maior do que essa. Então, isso vai acontecer. Esses dois são os mesmos bowls, mas esse ainda não foi queimado e esse já foi. Então, esse processo vai acontecer na sua peça. Segundo ponto, em relação às nossas peças. Quando vocês estiverem fazendo a arte seguindo as nossas instruções, a gente nunca vai pintar a parte de baixo da nossa peça. Essa bundinha aqui que fica sempre, né, ali em contato com a nossa mesa. Essa parte a gente não pinta, porque quando a gente leva para o forno, se a gente pintar essa parte, a nossa peça fica grudada. Então, vocês vão reparar que a gente não tem pintura aqui embaixo, a peça fica rústica. Vocês devem ter outras peças na casa de vocês que tenham um pezinho ou uma parte rústica, porque é uma peça de cerâmica de alta temperatura. Outras coisas em relação à nossa peça. No kit de vocês estão recebendo tudo o que a gente precisa. E aí, então, vou contar um pouco do que tá vindo aqui para vocês. A gente tá recebendo 4 pincéis, então vocês estão recebendo um pincel um pouco maior, que é o pincel leque. Vocês estão recebendo um pincel médio com a pontinha arredondada, um pincel chanfrado e um pincel com a pontinha extremamente fina. Então, esses 4 pincéis vão guiar todas as pinturas de vocês aqui durante o processo. Além dos pincéis, vocês estão recebendo uma esponjinha redondinha dessa aqui, uma esponja um pouco maior, uma fita e um lápis e borracha, além das tintas que eu já vou falar um pouco. O lápis e borracha, ele serve para você fazer o rascunho do seu desenho. A nossa peça, então a gente pode vir aqui fazer um rascunho. Ah, não gostei do meu rascunho, Bru. Apago, faço de novo. Então, vocês estão recebendo o lápis e a borracha para isso. Mas fiquem tranquilos em relação ao lápis. Mesmo depois que a gente já pinta a nossa peça e leva ela para o forno, se o lápis estiver ali ainda, ele vai evaporar. Então, caso você fez o seu esboço, entrou ali com a tintura, mas ainda tá vendo o risquinho do lápis por baixo, não se preocupe, ele não vai aparecer depois na sua peça final, porque ele evapora no forno. E aí sim, agora, vamos falar das tintas que vocês vão receber. Ao todo, vocês estão recebendo 13 potinhos de tintas e 2 tipos diferentes. Então, vocês estão recebendo potinhos grandes e potinhos pequenos. Quais são as diferenças entre esses 2 potinhos? Os potes grandes é o que a gente chama aqui na cerâmica de esmaltes. Estes esmaltes são tintas que a gente usa para pintar grandes partes da nossa peça. Então, elas são tintas que têm uma ótima cobertura e uma ótima espalhabilidade. Ou seja, a gente consegue pintar áreas grandes com ela sem nenhum problema. Vocês estão recebendo 5 cores de esmaltes. E uma das curiosidades é que a tinta muda bastante do que vocês veem no pote para o resultado final. Então, por exemplo, esse aqui é uma tinta laranja
que no fim ela vai ficar com essa cor após a queima. Então é importante que vocês relembrem no momento que vocês estiverem pintando que essas cores vão acender, para vocês não acharem que tá tudo muito pastel, sabe? Então eu vou passar uma por uma aqui com vocês. Então essa laranja aqui seria essa. Em cada pintura a gente vai relembrar isso, então não se preocupem. Mas eu vou comentar aqui quantas camadas são de cada, para vocês não esquecerem, mas a gente relembra em cada um dos vídeos. Então, esse laranja aqui são 2 camadas de pintura para ele chegar nessa cor. Já este outro é um amarelo, ele precisa de 3 camadas para chegar aqui nessa cor da amostra. Temos também um verde escuro, que também são 3 camadas para ele chegar nessa cor. Temos esse vinho, esse rosa fúcsia aqui, que é lindíssimo, também precisa de 3 camadas para chegar nessa cor. E a gente tem um lilás aqui também com 3 camadas. Ou seja, com exceção do laranja, que ele é uma cor super forte, precisa só de 2 camadas, todos esses outros aqui, esses outros 4, precisam de 3 camadas para chegar nessa cor. Eu já vou comentar com vocês como a gente vai fazer a pintura, então fiquem tranquilos. O segundo tipo de tinta que a gente está tendo aqui, que são os potinhos pequenos, são os corantes. Os corantes, eles são tintas próprias para fazer detalhes, ou seja, eles não são tintas recomendadas para uma pintura inteiriça. Então, se eu tô ali com a minha peça e eu quero pintar ela inteira, eu não vou pintar de corante, porque o corante, ele não tem uma cobertura boa quando ele espalha. Então, esses corantes a gente vai usar para desenhos, para detalhes. Então, vocês vão ver nos próximos vídeos que as peças estão vindo com recomendações. Então, quando são desenhos pequenos, então, por exemplo, vai ter uma peça que a gente vai fazer desenho de lavanda. E quando a gente for fazer as lavandas, a gente vai fazer com os corantes, porque são lavandas pequenas ali que a gente está fazendo. Então, vou passar um pouco das cores aqui. Antes de eu mostrar, uma das curiosidades do corante é que aqui vocês vão ver que as amostras, elas não estão tão brilhantes assim. Então, por exemplo, se eu comparar esse amarelo corante com esse amarelo esmalte que eu tinha mostrado para vocês, esse aqui, tá vendo que tá brilhante? Então, ele tem esse brilho e esse tá fosco. Então, os corantes por si só, eles são foscos. Eles não têm esse brilho em cima, que é o vitrificante que a gente fala. Mas, fiquem tranquilos. Quando a peça de vocês estiver aqui no nosso estúdio, a gente aqui vai passar um verniz, digamos assim, que é um esmalte transparente, por cima de toda a peça de vocês, que vai fazer isso aqui também ficar brilhante. Então, não vai ficar fosco assim na peça de vocês no resultado final. Vamos às cores. A gente vai ter, então, um corante amarelo, uma camada, e aí essa é a vantagem do corante. Apesar dele ser, não poder usar na peça inteira, né, ser apenas para detalhes, ele é apenas uma camada. Então, fez o desenho, tá feito, uma vez só. Depois a gente tem o vermelho, também com uma camada, como eu disse. O roxinho. O azul. O verde, um marrom e um pretinho e um cor-de-rosa. Então, aqui vocês têm 8 cores de corantes, que são essas de uma camada apenas, para fazer detalhes. Agora você já conheceu tudo que vem no seu kit. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma peça de como vai ficar. Então, esse bolzinho que vai vir no kit de vocês vai vir com as instruções para essa pintura. Ou seja, o bowl está inteiro pintado com a cor fúcsia por dentro, que é um rosa meio arroxoado. E por fora tá com as bolinhas, né? O nosso poá em preto. Então, este é o resultado que vai ficar na sua peça pós-queima. Então, ela tá assim, brilhante, ela tá bem bonita. E como que ela foi construída, né? Ela foi utilizada esse esmalte aqui, que é o nosso esmalte fúcsia, na parte de dentro, e o nosso corante preto nas bolinhas na parte de fora, utilizando 2 pincéis. Para dentro, a gente utilizou esse pincel leque, e para fora, a gente utilizou o nosso esponjinha de bolinha. Mas esse aqui é só uma amostra de como vão ser os próximos vídeos. Cada um dos próximos vídeos vai mostrar a peça, vai mostrar o processo de pintura e qual ferramenta vocês vão utilizar naquela peça. Então fiquem tranquilos, aguardem os próximos vídeos e a gente está super ansioso para fazer essa jornada com vocês. Até logo!